Olá pessoas, como é que vão? Hoje nós vamos falar sobre TEA, transtorno do espectro autista. Por quê? Algumas pessoas têm vindo me perguntar como é que você faz diagnóstico de uma pessoa com transtorno do espectro autista adulto. E uma outra pergunta foi se uma pessoa que tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista, ela pode cursar medicina. Resolvi compilar isso em um vídeo só, para esclarecer tudo. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o que é o transtorno do espectro autista. Bom, é um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado pela dificuldade em linguagem, interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento. E se chama espectro porque isso pode ser uma coisa bem leve e quase não trazer disfunção para aquela pessoa, ou pode ser bastante grave a ponto da pessoa ser não verbal ou ter problemas de comportamento graves, e tem todo um meio do caminho aí nessa história. Então, a apresentação clínica do TEA, ela é bem abrangente, porque essas três digamos assim, pontos principais, né, que é a comunicação, interação social e comportamento, elas podem estar distribuídas de formas diferentes em uma mesma pessoa. Então, pode ser que tenha alguém que não tenha problema de interação social e nem na comunicação, mas tenha comportamentos repetitivos que incomodem, ou alguém que tenha problema em comunicação, interação social, mas que não tenha talvez nem tanto comportamento, alteração, né, de comportamento. Então, aí você vê que é um diagnóstico que requer minúcias, assim. E é muito importante, cada vez mais a gente tem tentado fazer o diagnóstico precoce. Já é possível você fazer o diagnóstico em crianças de 2 anos, você já nota que tem alguma alteração. Não significa que aquilo ali vai ficar estagnado e que aquela criança, vamos supor, você vai fazer o diagnóstico e ela vai ter o TEA em grau, sei lá, médio e é isso, não. Pelo contrário, se você faz o diagnóstico mais cedo, você tem diversas terapias para estimular aquilo que está faltando na criança, para que ela vá crescendo e suprindo essa necessidade para ela crescer e conseguir fazer o máximo de coisa que ela puder. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada coisa desses três pontos principais e depois a gente vai chegar na parte do adulto. Então, a parte da linguagem é a primeira coisa que chama atenção. Uma criança de 2 anos, ela já deve falar. Se uma criança de 2 anos ela tem dificuldade de linguagem, já é um ponto que talvez isso deva levar num médico para ser avaliado. Uma outra questão também que às vezes pode acontecer da criança ter até um desenvolvimento na linguagem bom ou até precoce e depois ter uma regressão. Isso acontece. Então ela conseguir falar e depois ela parar de falar ou ir falando menos. Isso também já é um ponto de alerta. Ou então uma criança não verbal, com 2 anos, não verbalizar nada, isso também já é um ponto que merece ter a intervenção. A outra parte ainda na linguagem é que a criança pode até falar, mas ela tem algumas dificuldades com relação ao uso de determinadas palavras. Então, por exemplo, não fala de si, fala na terceira pessoa, ou então não fala, mas aí ela pega o braço do adulto para levar aonde que ela quer, porque ela não tem essa parte da linguagem, por exemplo, e aí ela utiliza de uma outra pessoa, né, para conseguir aquilo. Uma outra coisa também ainda nessa parte da linguagem é ter, né, a falar repetindo, ou então ter uma linguagem um pouco estereotipada, por exemplo, falar termos que não são muito comuns para aquela idade, alguma coisa nesse sentido. Então, essa parte de linguagem tem todo um questionário assim, que você faz para tentar esmiuçar ao máximo, para entender, né, até que ponto aquilo ali se enquadra numa questão de TEA. Beleza? A parte da interação social
ela vai, então, desde uma criança que ela não tem nenhum, aparentemente, né, nenhum interesse no mundo externo, ela não consegue externalizar isso, ou então a criança que ela prefere fazer atividades solitárias, tem problema de ter contato físico e tudo mais. Uma coisa que você consegue ver logo quando a criança é pequena é se ela compartilha atenção. Por exemplo, a criança está lá brincando, aí você fala para ela olhar no mesmo ponto que você. E a criança com TEA, geralmente ela não olha, ela não tem interesse, ela não está ali compartilhando com você a atenção. Isso também pode ser que a criança ela até consiga, então ela não tem dificuldade em linguagem, ela tem uma interação social, consegue, mas ela tem uma dificuldade no que a gente chama de teoria da mente, que seria conseguir inferir o estado mental da outra pessoa. Então, por exemplo, essa criança vai ter dificuldade de perceber quando o amiguinho tá triste ou quando tá feliz, e ele parece que fica meio perdido nas brincadeiras e nas interações sociais. E isso também é uma coisa que você consegue detectar ainda criança. Então, também é algo que dá para ir fazendo, principalmente na terapia, né, de trabalhar a atenção, e também até a questão do olhar também é trabalhar e tudo mais. Isso é uma coisa que também consegue se resolver. E a outra parte, que é a questão do comportamento. Então, tem algumas crianças que tem assim, que a gente chama de estereotipias, tipo andar na ponta do pé, ou então fazer algumas coisas assim com a mão, então bater palma, tem algumas coisas nesse sentido. Às vezes a criança não vai ter nada disso, mas ela pode ter, digamos assim, uma sensibilidade maior a determinados tipos de tecido, ou então tem uma restrição alimentar, aí pode ser por conta da textura da comida. E isso até assim, até a gente vê até assim, né, quando você pensa em questão de espectro autista, em algumas séries, por exemplo, aquela Típico, isso até é interessante, mostra bastante isso na série, que o menino, ele tem uma certa questão assim com abraços e tal, em algumas horas ele fica um pouco perdido assim, né, no que estão falando, quando é uma coisa assim, uma linguagem não muito direta. Mas inclusive eu recomendo, porque é bacana o quanto, já dando spoiler aqui, né, ele consegue ter sucesso em várias coisas, e muito daquilo por conta do estímulo que ele teve desde criança, do apoio da família. E bem, eu já tô quase respondendo a pergunta, né, que vocês fizeram sobre os adultos. Quando chega um adulto para você avaliar, geralmente a pessoa não vai trazer a questão assim, poxa, eu acho que eu sou autista. Quer dizer, ultimamente até que sim, porque tem se falado muito de autismo, mas enfim, eu vou chegar lá nessa parte. Mas geralmente quando a pessoa chega lá é porque ela tem a questão da comorbidade, por exemplo, ansiedade. Então, pense, uma pessoa que percebe que não está conseguindo entender o que os outros colegas estão falando, ou então principalmente entra na adolescência e começa a querer namorar que nem as outras pessoas, mas ele não tá tendo dificuldade de conseguir chegar na pessoa e conversar e ter aquela coisa, você começa a perceber que tem a necessidade, então a pessoa vai mais pela comorbidade. E é comum quadros de ansiedade, TDAH também comórbido, e isso inclusive na infância também você já nota essa questão. Então fica ali para você tentar fazer o diagnóstico diferencial. E se a pessoa conseguiu chegar na fase adulta e isso passou na infância sem ser percebido, a pessoa foi conseguindo de alguma maneira lidar com as situações. Às vezes tem casos graves que a família realmente tem ainda, né, a questão do estigma de você dizer que tem uma doença mental. Então tem famílias que ainda tentam não ver que aquela pessoa tem dificuldade em situações, e isso é bem complicado, né, porque se tivesse intervido antes, talvez ela não tivesse naquele momento sofrendo desse jeito. Então pode chegar uma pessoa deprimida também, principalmente por essa parte das questões da interação social.
E aí, quando você vai começar a conversar, você percebe que não é só isso. Que aí não é só depressão, não é só ansiedade. Qual é a origem, né, dessas questões? É aí que você vai suspeitar do TEA. E para você fazer o diagnóstico do adulto, você vai ter que fazer a retrospectiva aí da vida dele. Então é interessante você perguntar, se tiver como, né, conversar com algum familiar, como é que foi esses marcos de desenvolvimento, como é que foi a infância dessa pessoa, buscar essas questões de amizades, de vínculos, se a pessoa tem alguma estereotipia, se ela tem algum padrão de restrição alimentar até hoje, porque às vezes são coisas sutis que vão passando, entende? Tipo assim, eu não gosto de texturas molhadas, e aí também não gosto de usar nada que tenha linho, e também não tenho amizades, mas aí a pessoa vai se moldando a isso, entende? Então ela pensa assim, eu sou uma pessoa que não consigo ter amizades e é isso a vida. E às vezes também, como algumas pessoas têm um interesse restrito em alguma coisa, então ela vai focar a vida naquilo. Por exemplo, eu tenho muito interesse em... Tinha uma pessoa que tinha um paciente que tinha um interesse assim, em ar-condicionados. Sabia tudo de ar-condicionado, você poderia perguntar. Então ficava ali naquela questão de saber mexer nos ar-condicionados. E, bom, se isso não está causando sofrimento para a pessoa, paciência, né? E o nome que você vai dar àquilo importa menos. Mas se ela já chega para você com essa questão desse sofrimento, então é bom você entender melhor, né? Não só tratar com a morbidade, como também tratar a causa. Então, se você percebe que aquela pessoa está tendo ansiedade ou depressão porque ela tem alguma coisa do espectro autista, você vai, além de tratar com a morbidade, você também vai encaminhar ela para uma terapia para trabalhar essas habilidades sociais. Que dá, apesar de, né, na fase adulta ser um pouco mais complicado, mas sim, é possível. E, assim, isso quando a pessoa aceita, né? Porque tem a questão também de chegar até você. Você fala assim, olha, eu acho que não é só ansiedade, também tem essas questões, e a pessoa não aceitar. Aí realmente você não vai impor nada, né? Vai ser a maneira dela viver, e um dia, se ela achar que tem necessidade, volta a te procurar e tudo mais. E aí entra a parte que eu falei que eu tenho minhas ressalvas. Porque assim como o transtorno bipolar tem sido, de uma certa maneira, mais falado, aí tá causando uma confusão imensa de pessoas que acham que tem transtorno bipolar, mas na verdade são uma pessoa que talvez se irrite com mais facilidade. E a mesma coisa é a transtorno do espectro autista. Não é incomum ver pessoas que têm, digamos assim, um gosto excêntrico para alguma coisa, ou então tem alguma restrição alimentar e aí já fala, eu sou autista. E não é assim. A gente tende a não patologizar as coisas, é o contrário, entendeu? Então, por isso que você tem que analisar essas coisas que eu falei, da linguagem, da interação social, da comunicação, não, do comportamento, das estereotipias, e tudo isso junto que vai levar você a pensar no diagnóstico ou não. E é sempre importante, caso você ainda assim ache que talvez você tenha, procurar um profissional para fazer esse diagnóstico. Não ler só as coisinhas lá, porque aqueles critérios diagnósticos eles servem para nos guiar, mas a questão da avaliação clínica, da entrevista psiquiátrica, que eu sempre falo que é a nossa arma mais poderosa, é o que vai de fato fazer você diagnosticar ou não. Eu me lembrei de duas situações que eu tive contato com adultos que de fato tinham transtorno do espectro autista. Um deles é um rapaz que quem levou ele lá para ser avaliado foi o chefe dele, porque percebia que ele estava tendo muitos problemas com os colegas de trabalho, assim, muitos problemas. Apesar de ser um bom funcionário, assim, tecnicamente o cara era muito, muito bom, assim, sabia fazer tudo, mas ele tinha muita dificuldade de obedecer determinadas regras e ele brigava e tudo mais.
o chefe, ele percebeu que tinha uma coisa diferente, e ele foi lá e, enfim, foi conversando. O meu contato com o rapaz, já percebia que a teoria da mente dele não estava muito boa, porque ele não conseguia inferir o meu estado emocional, digamos assim. Ele realmente não entendia por que os colegas de trabalho ficavam implicando com ele. Vou dar um exemplo. Vamos supor, uma equipe, cada pessoa, cada dia tinha que fazer uma função que era mais chata, digamos assim. E isso era uma regra social estabelecida. Ele estava muito concentrado fazendo uma coisa que era muito mais legal e também mais importante. Só que não era o dia dele fazer isso, era o dia dele de fazer a parte burocrática, digamos assim. Então a colega chegou e foi falar, né, fulano, hoje é seu dia de fazer isso. E aí ele não conseguia entender essa regra social, porque tudo bem fazer uma certa lógica que ele estava fazendo uma coisa mais difícil e mais importante, mas é isso, as regras sociais, né, tem isso. Então, percebendo isso, eu não falei diretamente assim, olha, minha suspeita é essa, porque ele estava bem reativo, mas falei assim, olha, você tem que aprender a conviver com as pessoas, porque, né, infelizmente a gente tem que viver em sociedade e tem que trabalhar com isso e tudo mais. Aí com o tempo ele foi aceitando, e também tinha uma coisa de ansiedade, porque ele percebia que isso estava dificultando a vida dele. Depois de um tempo, me falaram que ele estava super bem no trabalho e conseguindo manejar, sabe, enfim. Então, aí é legal quando isso acontece. E o outro que eu me lembro foi uma menina que chegou pra mim com um quadro de ansiedade. E ela falou que ela já estava ótima com o tratamento. Mas quando ela foi começando a me contar as coisas, aí, tipo, desde criança, na verdade, ela tinha muitas questões sensoriais, por exemplo, barulhos incomodavam. Até hoje ela tinha também um padrão de interação social ruim, sabe? Ela queria namorar, mas aí ela já tinha desistido porque não dava. Que mais, Jesus? Tinha várias coisas assim que... Aí eu falei assim, poxa, não é só ansiedade. Tudo bem que a medicação foi realmente bem indicada, porque ajudou bastante ela, mas ela também precisava de um encaminhamento para isso. E com relação a se você pode cursar medicina ou não, eu falei algo parecido em um vídeo anterior, que alguém tinha me perguntado se pessoas com doença mental podiam cursar medicina. E tinha falado assim, por exemplo, transtorno bipolar, alguma coisa nesse sentido. Então no vídeo eu dei uma resposta bem ampla. E aqui novamente eu reitero o que eu falei no outro vídeo. A questão de você cursar medicina ou qualquer outro curso, na verdade, não importa o seu diagnóstico, e sim se você consegue ter a funcionalidade para aquilo. Então, por exemplo, se você tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista leve e você não tem problema de linguagem, nem de interação social e nem de comportamento, sua teoria da mente ela funciona, você consegue inferir os estados mentais da outra pessoa, você pode cursar. Não vai te causar nenhum problema isso. Agora, até porque tem gente que não tem diagnóstico e não tem empatia suficiente e tá aí fazendo curso também, né? Enfim, fica aí a crítica, porque no caso da medicina você vai ter a parte técnica e nessa parte, se você tem um TEA leve, tenho certeza que você não vai ter problema, mas você vai precisar dessa parte da empatia, da teoria da mente, de inferir os estados mentais dos outros, de entender as regras sociais, de obedecer aquilo, né, de trabalhar em equipe. Mas se você consegue fazer isso, independente do diagnóstico que você tenha, vá com fé. É curioso, né, como as pessoas pensam que medicina, as pessoas que fazem medicina parece que não tem problema. Oh, gente, se vocês soubessem, todo mundo é gente, todo mundo pode vir a ter algum problema, isso não diz nada, sério, não diz nada. Então, se você, quem me perguntou isso, né, que tá preocupado com essa situação assim, tipo, conversa com seu psicólogo, com seu psiquiatra sobre isso, e eles que não vão ter mais contato com você, eles vão saber dizer se você tem essas habilidades, se elas estão suficientes para você poder fazer qualquer curso, enfim, e aí
É isso, vai lá que você vai ser um bom médico, entendeu? Eu acho que a parte mais importante é ter isso bem claro e buscar a ajuda que precisar. E é isso, espero que eu tenha ajudado, tirado as dúvidas. Qualquer coisa podem mandar por aqui também, mais perguntas, ou lá pelo nosso Instagram. E é isso, tchau!